noite a todos. Boa noite. Graças a Deus deu tempo. Primeira vez que nós estamos vindo aqui. E foi um auxílio da nossa prece. E é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez. Em nome da USE. A USE, como vocês sabem, é a União das Sociedades Espíritas aqui da nossa região, pela qual eu faço parte como expositor. E sou muito grato de aprender e poder compartilhar o que nós temos aprendido. Primeiramente, parabéns pela casa, excelente espaço, né? Que as alegrias e os bons fluidos permaneçam aqui sempre. Que o Senhor Deus nos proteja e nos abençoe. E é muita alegria estarmos aqui para conversarmos sobre as obras, as ideias e os pensamentos do Mestre Kardec. E sendo fiel ao meu método, nós escolhemos o título: honrai ao Pai, ao vosso Pai e à vossa Mãe. E esse título está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14. E nós dividimos essa nossa conversa em 3 partes, né? Assim como está lá no Evangelho. Vamos conversar um pouco sobre piedade filial. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E por último, falando sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. E é muito interessante que Kardec começa esse texto, esse estudo, já com questões. Conhece os mandamentos, as leis de Deus? Não matar, não roubar, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E nós perguntamos: conhece os mandamentos, as leis divinas da doutrina espírita? Porque as leis divinas, as leis de Deus, elas estabelecem todos os nossos deveres para com Deus, para conosco e para com o próximo. Percebam como é profunda essa máxima. Estabelecem todos os nossos deveres para com Deus, para conosco mesmo e para com o próximo. E aí a pergunta: quem é o nosso próximo? E é por isso que começa esse texto, esse estudo falando: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Esse mandamento é da lei geral de caridade e do amor ao próximo. Porque eu não posso amar o meu próximo se eu não amo ao meu pai e à minha mãe. E honrai, esse é um termo muito forte. Porque o termo, a palavra poderia ser amar a vosso pai e a vossa mãe. E por que foi colocado honrai? Porque vai muito além do amar. Esse amar, ele se junta ao respeito, à dedicação, à submissão, à atenção àqueles que nós temos uma dívida sagrada, ao nosso pai e à nossa mãe. E quando o texto pergunta: quem é o seu próximo? Deus, na sua sabedoria infinita, fez com que nós nos agrupássemos em pequenas células. E tem todo sentido isso. A família
para que nós já começássemos a desenvolver esse amor verdadeiro com nossos próximos. Por isso que a questão, quem são ou quem é o nosso próximo? Honrar a vosso pai e a vossa mãe é assisti-los, é dar assistência na velhice, é fazer tudo aquilo que eles fizeram por nós quando nós éramos crianças. E fizeram muito bem feito, porque estamos aqui. E assisti-los, principalmente os pais, sem condições materiais. Isso sim o texto vai dizer que é a verdadeira piedade filial. E quando nós acolhemos os nossos pais em nossas casas, isso deve ser de boa vontade. Porque muitas vezes os filhos acolhem os pais em suas casas, mas com indiferença. Fazem até com que os pais trabalhem para eles, para pagar a sua estadia lá. E nunca, nenhum pai e nenhuma mãe cobrou nada de nós. Parece óbvio isso que nós falamos, mas isso é mais corriqueiro do que parece. Então nós temos essa dívida sagrada com eles. Porque muitas vezes nossa mãe esteve acordada de vigília naquele momento que nós estávamos doentes. Quantas vezes nossos pais, eles fizeram por nós aquilo que muitas vezes nem podiam fazer, mas para nos dar o conforto, a satisfação, a felicidade, eles fizeram isso conosco. E o texto é muito claro. Ele diz: ai do ingrato, que não tratar o seu pai e a sua mãe com carinho, com dedicação, com submissão, com respeito. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. É a dívida que nós temos com eles. E o texto continua. O texto vai falar sobre quem são meus irmãos e quem é minha mãe. É uma passagem belíssima do mestre, que quando ele vai para a sua casa, e ele sempre é acompanhado de muita gente, de muitas pessoas, e ele vai para a sua casa e as pessoas o acompanham. Quando chegam os seus familiares, até dizem: nossa, Jesus perdeu o espírito. Com que sentido eles disseram isso? Que Jesus tinha perdido a razão por encher a casa com a população, com as pessoas. E estava lá o mestre conversando com seus discípulos e as pessoas, e chegaram seus irmãos, sua mãe, e perguntaram a ele: mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E Jesus, rodeado aqui, exatamente como nós estamos, perguntou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Porque meu irmão, minha mãe, minha irmã, é todo aquele que faz a vontade de Deus que está nos céus. Similares, parecem essas palavras do Cristo, até de uma forma áspera. Não condiz com a benevolência, com a bondade de Jesus. E foi um ponto-chave para que aqueles incrédulos, aqueles contraditores da doutrina cristã, usaram essa frase, essas palavras, como arma, dizendo que Jesus, ele se contradiz.
uma coisa e faz outra. Mas como duvidar do Cristo, né? Da sua doutrina, onde ele traz a justiça, o amor, a caridade? Aliás, essa é a 10ª lei da doutrina espírita. A lei de justiça a Deus, de amor para consigo mesmo e de caridade para com o próximo. Então, como que pode Jesus, né, estabelecer uma doutrina de amor e de caridade de um lado e do outro destruir? Então, muitas palavras, muitos pensamentos do Mestre foram erroneamente interpretados. Muitos ele não disse. E muitos, os seres, as pessoas não tinham condições de interpretar. E falando dos irmãos de Jesus, né, os irmãos de Jesus eram espíritos pouco adiantados. Tanto é que Jesus era como se fosse um estranho na família. Era tratado dessa maneira. Os irmãos dele não compreendiam a missão que tinha o Mestre. Não entendiam os seus ensinamentos. Por esse pouco adiantamento. Tanto é que nenhum irmão de Jesus o seguiu. Nenhum deles foi discípulo. E Jesus nunca perdeu uma oportunidade de passar o seu ensinamento, o seu aprendizado. Quando ele disse isso, quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? E ele quis falar, ele quis passar esse ensinamento que era sobre a parte espiritual, a família espiritual, né? A parentela corporal e a parentela espiritual. Foi isso que ele quis passar. E que muitos não entenderam. Porque os laços de sangue, eles não estabelecem os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. O espírito já existia antes do corpo ser formado. O corpo ele veio com a dádiva da lei da reprodução, que fala das leis divinas, uma das mais belas leis que nós temos, né, onde dois seres encarnados dão a oportunidade de um outro ser encarnar. E esses pais, eles vão dar o direcionamento, o acolhimento, o desenvolvimento da parte intelectual e moral daquele espírito, para que ele possa progredir. As famílias terrestres, muitos de nós nas famílias terrestres, nós somos espíritos simpáticos entre nós. Nesta encarnação e também nas encarnações passadas. Já estamos nessa jornada algumas existências. Por isso que já existe essa afinidade, né? Esse carinho entre os seres de uma família. E o que demonstra essa parentela espiritual, né? Essa ligação de afinidade, de comunhão de ideias. Mas, Manuel, pode ser que numa família encarne um espírito menos adiantado, né? E é comum isso acontecer. Mas a sabedoria divina, né, tem um objetivo para isso. Aliás, são dois objetivos. Primeiro, porque esse espírito menos adiantado, ele pede para encarnar numa família de espíritos afins, de espíritos mais adiantados, para que ele também possa progredir. E o outro objetivo é o objetivo da prova. Se aqueles espíritos mais adiantados realmente aprenderam e estão colocando em prática aquilo que eles aprenderam.
do amor, da caridade, da solidariedade. Então, não são os laços de sangue que são os verdadeiros laços de família, e sim essa simpatia, a comunhão de ideias, a comunhão de afinidades que ligam os espíritos antes, durante e após as encarnações. Dois indivíduos nascidos de pais diferentes, muitas vezes esses indivíduos eles são mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Eles se comprazem, eles são felizes ao se encontrarem, né? Eles se sentem bem, ao passo que muitas vezes dois irmãos consanguíneos, eles se repelem. Mas por quê? Por causa das questões passadas, da antipatia que existe entre esses espíritos. E o objetivo dessa encarnação é que aos poucos, né, nesse relacionamento que eles vão tendo, essas antipatias vão desaparecendo. E o Espiritismo explica isso através da pluralidade das existências. Então, percebam que existem dois tipos de família. As famílias pelos laços espirituais, que essas famílias elas são duráveis, elas perpetuam pelas encarnações, pelas muitas encarnações, elas permanecem muitas, tanto quando nós estamos encarnados, como também no mundo espiritual. E as famílias pelas questões dos laços corporais. Essas são frágeis, porque impera o interesse, porque a matéria é frágil. E nós vemos muito isso acontecer nas famílias. Os seres se unem e durante algum tempo esse amor, essa afinidade vai se acabando e naturalmente e consequentemente acontece o desenlace, essa separação desses seres. Então foi isso que Jesus quis nos passar, essa diferença que existe entre as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais, pelos laços do espírito. E uma parábola que nos traz bastante reflexões e conhecimento sobre essa questão da parentela espiritual é a parábola do filho pródigo. Conta que um pai tem dois filhos e o mais novo, ele resolve sair de casa. Ele resolve conhecer o mundo. E pede para o pai, então, a sua parte na herança. E o pai, dentro do direito do filho, ele dá a parte da herança ao filho. E o filho sai conhecer o mundo. E gasta tudo o que tem. Com festas, com prazeres mundanos. Gasta tudo. Fica sem nada. O filho foi pródigo. Longe de casa, com fome, com frio, sem emprego. E ele pensa, os trabalhadores do meu pai têm alimento, têm pão, e eu estou aqui tratando de porcos e não posso nem comer as bolotas que dão aos porcos. Eu vou voltar para o meu pai. Vou dizer que pequei contra ti, vou ser seu empregado. E o filho mais novo volta para o pai, dizendo que vai pedir perdão a ele.
E o pai, sabendo que o filho está voltando, sobe numa colina e reconhece o filho. E manda cevar um cabrito, manda imediatamente fazer uma festa para receber, e recebe o filho sempre de braços abertos, sem culpa, e diz que o filho que estava perdido voltou. E o pai fica genuinamente alegre com esse reencontro do filho. Essa parábola nos mostra essa questão dessa afinidade espiritual que existe entre os seres. Essa parábola nos mostra também questões importantes como o livre-arbítrio. O filho mais novo, ele resolveu sair. Ele não pensou nas consequências, mas ele tem o livre-arbítrio. O importante, soube que errou, se arrependeu verdadeiramente, de coração, resolveu pedir perdão ao Pai. Quantas vezes nós erramos e recorremos ao Pai maior pedindo o seu perdão? E o Pai, sempre de braços abertos, nos perdoa, nos proporciona festas, dias, porque sabe que o filho voltou. O filho está no caminho do bem, da luz e da verdade. Assim como nós, nessa família espiritual que traçamos na doutrina espírita. Porque todos nós somos filhos de Deus Pai. Para essa nossa conversa, para essa noite. Tomara que nós possamos sair daqui melhores do que quando chegamos. E que possamos estabelecer cada vez mais esses vínculos espirituais, né, naqueles que nos são próximos. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.